Olá, eu sou a Amanda e você está no De Frente com o Mal. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like, se inscrevesse e ativasse o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. E claro, se por acaso você puder, me conte aí nos comentários também se você já conhecia esse caso. Agora nós estamos também no Instagram e no TikTok. Eu vou deixar aqui o nome do usuário para que vocês possam nos encontrar lá. No episódio de hoje de Crimes e Mistérios, vamos conhecer o caso Navarte. Esse caso recebe esse nome porque ele aconteceu na colônia Navarte, na cidade do México. No dia 31 de julho de 2015, foram encontrados 5 corpos em um apartamento. Cada um apresentava uma ferida de tiro na cabeça e escoriações por sinais de luta. O crime ocorreu por volta das 3 horas da tarde. As 5 vítimas foram identificadas como um fotojornalista chamado Rubem Espinosa Becerril, de 32 anos, uma ativista chamada Nádia Vera, também de 32 anos, uma mulher colombiana chamada Miri Virginia Martin, também de 32 anos, uma estudante de cosmetologia chamada Yesenia Queiroz, de 18 anos, e uma empregada doméstica de 41 anos chamada Olívia Alejandra Negrete. No ataque, além da arma, utilizaram um descascador de batatas, cabos e fitas adesivas. Agora vamos conhecer um pouco sobre essas vítimas e como o caminho delas se cruzaram. As colegas de apartamento conheciam Miri como Nicole. Ela morou com os irmãos até os 12 anos e desde que saiu de casa nunca mais retornou. Quando ela se despediu dos irmãos, ela disse que tinha um contrato de modelo e ela sempre se comunicava com eles, dizia que estava morando num lugar legal, que estava bem e informou também que tinha adquirido um carro esse que acabou sendo utilizado pelos assassinos no dia do crime. O irmão de Miri disse que as pessoas sempre tendem a culpar os colombianos, sempre achando que se é colombiano, provavelmente é traficante. Sempre usam esses estereótipos e assim também foi com Miri. A utilizaram de bode expiatório para esconder quem realmente estava por trás desse crime. Usaram esse argumento para desviar o foco para a irmã dele, mas ele tem certeza que ela não era o foco. E Yesenia Queiroz tinha apenas 18 anos. Ela havia se mudado para a cidade do México em busca de uma vida melhor para ela e para sua família e morava junto com Miri no mesmo apartamento. Olívia Alejandra era mãe solo de 3 filhos e trabalhava como empregada doméstica para sustentar sua família. Ela estava no apartamento fazendo a limpeza dele. Rubem atuou como fotógrafo, cobrindo a campanha do candidato ao governo, Javier Duarte, juntamente com outros fotógrafos. Javier atuou como governador de Vera Cruz de 2010 a 2016. Mas Rubem era destemido. Ele falava tudo o que ele pensava, ele não baixava a cabeça. E, obviamente, muitas pessoas ficavam incomodadas com esse comportamento dele. Então, eles forçaram ele a sair do trabalho e o deixaram desempregado. Ele foi, então, procurar outras mídias para trabalhar e foi aí que a sua consciência despertou. Arturo Bermudez Zurita foi denominado secretário de Segurança Pública no governo de Javier. Arturo era também conhecido como Capitão Tormenta, um sujeito tenebroso, maquiavélico, narcisista, soberbo e autoritário. Rubem começou a coletar diversos materiais de pessoas desaparecidas, protestos de professores, obras não concluídas, tudo que existia de errado naquele governo. Nádia Vera era uma ativista que investigava o número crescente de desaparecimentos logo depois da posse de Javier e a importância de saber por que aquilo estava acontecendo, já que as pessoas já não estavam mais se sentindo seguras de terem filhos ali, porque elas ficavam com aquele sentimento de que o filho poderia desaparecer a qualquer momento. Ela também protestava sobre as mulheres que eram levadas para o tráfico sexual e estudantes que eram forçados a serem matadores de aluguel. Os desaparecimentos, homicídios, sequestros e sequestros relâmpagos passaram a ser cotidiano no governo de Javier. Em dado momento, os caminhos de Nádia e Rubem se cruzaram.
Manifestantes que estavam com Nádia alugaram um quarto de hotel que ficava bem na praça principal de Vera Cruz e eles estenderam um cartaz que dizia: Duarte, estamos de olho em você. O povo não esquece e nem perdoa. Eles amarraram esse cartaz na janela do quarto e saíram correndo de lá. Mas eles foram pegos pela polícia e pelos agentes secretos do governo estadual que chamavam de orelhas. Eles disseram aos manifestantes que iam matá-los e que não soltariam eles, porque afinal de contas não havia nenhum registro de que aquilo estava acontecendo. Não havia câmeras de segurança, não havia imprensa ali. E foi nesse momento que Rubem apareceu com sua câmera, tirando várias fotos e dizendo que era da imprensa, perguntando para onde eles estavam querendo levar aqueles manifestantes. Nádia agarrou Rubem pelo braço e pediu que ele tirasse fotos para registrar tudo, porque senão a polícia ia detê-los. Nádia disse que eles estavam fazendo um protesto pacífico quando a polícia apareceu e começou a agredi-los. E só pararam depois que Rubem apareceu registrando tudo. Rubem relatou que ele continuou fotografando até que um cara do governo o pegou pelo pescoço e o imprensou na parede, e disse que se ele não parasse com aquilo, ele acabaria terminando como sua colega Regina Martinez, que foi a primeira de 17 jornalistas mortos somente naquele governo. Em nenhum outro governo tantos jornalistas perderam a vida dessa forma, o que indicava que ou o governo era cúmplice ou ele mesmo deu ordens diretas para que dessem sumiço nesses jornalistas. Rubem protestava contra os homicídios desses jornalistas, e isso fez com que ele virasse alvo do Arturo. Nádia um dia voltou para casa e percebeu que haviam mexido nas suas coisas. Até tomaram banho em seu banheiro e deixaram tudo molhado para passar a mensagem de que ela não estava segura. Foi isso que fez Nádia se mudar de Vera Cruz para a cidade do México, porque ela não se sentia mais segura naquele lugar. Rubem também começou a ser perseguido. Ele percebia carros parados, pessoas observando ele e tirando foto de longe, e chegaram até trombar com ele na rua, justamente para mostrar que estavam ali de olho nele. Então, o Rubem decidiu sair de Vera Cruz logo depois que ocorreu um ataque aos universitários, onde os estudantes foram atacados com facões. O ataque ocorreu de madrugada. 10 homens com arma de fogo, facões, ripas de madeira e tacos bateram e golpearam os jovens com os facões. As vítimas estavam ali reunidas por causa do aniversário de um deles. Os estudantes responsabilizaram Javier e Arturo pelo ataque e reclamaram que não receberam o devido socorro. Depois que Rubem decidiu ir também para a cidade do México para a proteção dele, ele manteve contato com Nádia, que ele já conhecia e sabia que estava morando lá. Rubem ficava na casa de outros amigos e às vezes ficava na casa de Nádia também. Nádia estava dividindo a casa com mais 2 mulheres. Essas 2 mulheres tinham mais uma colega que tinha acabado de sair e elas precisavam de uma outra pessoa para ocupar a vaga. E é assim que elas chegaram a Nádia. Essas 2 mulheres eram Mili e Essínia. Depois de todas as ameaças que Nádia sofreu em Vera Cruz, ela sempre alertava que se algo acontecesse com ela e a outros manifestantes do mesmo movimento dela, ela responsabilizava o governo de Javier por isso. Agora vamos falar um pouco sobre como aconteceu esse crime. Rubem estava bebendo com um amigo num bar quando lembrou que Nádia estava para se mudar daquele apartamento. Ele decidiu então ligar para Nádia, dizendo que ele queria se despedir, e a Nádia foi para o bar. Eles ficaram lá bebendo e quando o bar ia fechar, Nádia convidou Rubem e o amigo dele para irem para a casa dela. Antônio, o amigo de Rubem que estava lá com ele, foi para casa logo de manhã no dia seguinte. Já Rubem continuou lá. E Essínia e Mili já estavam em casa, afinal de contas, elas moravam lá. E Olivia estava fazendo a limpeza do apartamento. Cada um dos corpos foi tratado de maneira diferente. Com Olivia, pôde-se perceber que não havia nenhuma intenção real de ter ido lá matá-la. Ela apenas estava no local errado, no momento errado. Com Essínia e Mili, já se vê um pouco essa intenção. Em casos similares a esse, onde ocorrem homicídios múltiplos, a execução costuma ser imediata. Mas nesse caso, os autores tinham também fitas adesivas com eles.
Então talvez eles pensassem ainda em prendê-los, amarrá-los e só depois então executá-los, mas devem ter recebido aí instruções para fazer eles sofrerem antes. Teve brutalidade, ódio e crueldade. Parecia haver uma necessidade de mandar uma mensagem ali de quem mandava na situação. Houveram golpes com descascador de batatas que pareciam para tortura e sofrimento. Mas apenas Ruben e Nádia possuíam esses golpes. A única coisa em comum entre as vítimas era o tiro na cabeça. Agora eu vou falar um pouco sobre a investigação desse caso. O prefeito da cidade do México disse que seguiria todas as linhas de investigação. Miguel Ángel Mancera era o procurador-geral da cidade do México na época e ele nomeou um secretário pessoal para ser o seu sucessor. Rodolfo Fernando Rias Garça não tinha nenhuma experiência como procurador. Ele ganhou o cargo somente por ser amigo de Mancera. Esse procurador convocou uma reunião com uma organização de jornalistas para fazer um controle de danos. E nessa reunião ele já foi afirmando que não poderia revelar muita coisa, mas que os eventos que ocorreram com Ruben não tinham nada a ver com jornalismo e que Ruben não estava sendo o alvo. Os amigos de Ruben ficaram muito surpresos com essa afirmação. Parece que ele precisava que todos descartassem essa linha de investigação logo no início. Essa reunião foi o começo de toda uma estratégia de investigação, repleta de manipulação e estigmatização. 3 homens foram detidos por causa do crime. Eles se chamavam Daniel Pacheco Gutierrez, César Omar Martinez Zendejas e Abraham Torres Tranquilino. O primeiro suspeito, Daniel, já havia sido preso anteriormente por roubo e estupro. Assim que ele foi detido, ele haveria entregue os seus cúmplices. Abraham era um ex-policial que já havia sido acusado anteriormente de tortura. E Omar foi visto pelas câmeras de segurança como o último a sair da cena do crime. A câmera mostrava 3 pessoas. 3 pessoas confessaram, então devia ser verdade, né? A Procuradoria-Geral aceitou isso tão facilmente e afirmou que realmente essas 3 pessoas que tinham cometido o homicídio múltiplo. O subprocurador, que se chamava Garrido, dizia que ele já tinha identificado os autores e que a lei dizia apenas que ele descobrisse isso. Mas os advogados da defesa insistiram que o caso ainda não estava encerrado. Se eles encontraram os autores, qual foi a motivação do crime? Qual dos 3 atirou nas vítimas? Mas ele insistia que esse caso já estava encerrado e dizia não entender o que mais eles queriam. Ao dizerem que eles queriam apenas a verdade, ele respondeu que o que eles estavam querendo estava além do normal. As famílias das vítimas achavam mais justo que eles dissessem logo que eles não queriam continuar a investigação ou simplesmente não podiam dar continuidade a ela. Depois de ter acesso aos autos do processo, os advogados de defesa buscaram também especialistas e peritos que pudessem analisar as informações e corrigir a investigação. Os familiares deveriam ter acesso à investigação original, mas tudo que eles receberam era uma cópia de uma cópia, todas mal feitas, em preto e branco e praticamente ilegíveis. Uma investigação se inicia com uma questão a ser respondida. As linhas de investigação são estratégias ou hipóteses para responder essas questões. Quem estava lá? Quem matou? Por que matou? E quanto à parte jurídica, é o método, lugar e tempo, os fatos. Agora vamos ver aí um pouco do depoimento dos autores do crime e tentar entender um pouco mais o que aconteceu. Não houve arrombamento no apartamento. Havia descrição de marcas de pegadas com sangue, mas em nenhum momento eles disseram o tipo ou tamanho do sapato, o que poderia levar à identificação do suspeito. Quando Daniel foi pego, os advogados de defesa logo acharam que ele havia sido preso por causa dessas pegadas. Acharam que tinham achado o sapato e que haviam comparado para ter certeza de que ele tinha o mesmo tamanho do sapato encontrado nelas. Mas quando eles questionaram isso, a resposta foi somente: tá, nós vamos anotar isso aqui. E 2 dias depois eles já pediram um mandado de prisão do Daniel. Mas ele já tinha passado uns 20 dias já na prisão, detido, e eles não encontraram nada.
detiveram Daniel apenas por uma digital que encontraram em um armário do apartamento. E logo depois disso, a procuradoria já vazou a confissão dele para a mídia, onde ele chamava a Millie de Nicole, a chamava de colombiana e dizia que tinha ido até o apartamento com um amigo para ter relações pagas com ela, como se fosse para marcá-la como uma prostituta. É muito improvável que isso tenha acontecido naquele dia, porque no corpo da vítima não havia indícios de que ela havia tido relações. E ele ainda dizia que ele, o amigo Ruben e Nádia também estavam usando cocaína. Mas todos esses detalhes que criminalizavam as vítimas não eram de benefício nenhum para Daniel, apenas confirmavam a versão que as autoridades estavam montando, desviando a investigação para o fato de que as vítimas também eram criminosos, pois estavam envolvidos com drogas e prostituição. Daniel disse que seu amigo Omar pediu para que ele levasse a mochila dele, o que ele fez, pois sabia que Omar ia ficar com Millie, e alegou que só ficou sabendo o que aconteceu naquele apartamento depois pela mídia. Isso, de forma alguma, é uma confissão. Dizer que esteve no apartamento naquele dia não quer dizer que tem envolvimento no crime. Então, por que eles colocaram isso como se ele tivesse dado uma confissão? Mas agora, com essa declaração, as autoridades começaram a dizer que haviam reuniões frequentes naquele local, que sempre havia desconhecidos entrando e saindo, colocando as moradoras como prostitutas. As manchetes culpabilizavam as vítimas e, de certa forma, as negava o acesso à justiça social. Desviaram a atenção do motivo real e ainda estigmatizaram as vítimas para que não houvesse uma empatia social por elas. Era como se eles quisessem dizer que aquilo tudo não passava de uma festa no bordel, que acabou mal, porque as pessoas envolvidas nele tinham um caráter moralmente reprovável. A imprensa da Cidade do México começou a vazar informações do caso, dizendo que tinham encontrado drogas no local, mas eram quantidades mínimas somente para uso próprio. Há apenas alguns vestígios de erva verde em um cinzeiro no quarto de Nádia, mas eles colocaram na mídia fazendo parecer com que as vítimas eram traficantes. Os advogados passaram por uma tentativa de espionagem por um programa chamado Pegasus. Esse programa tinha acesso aos telefones, ouviam ligações e podiam ligar até a câmera. Ele foi adquirido pela Procuradoria-Geral do México e a Secretaria da Defesa Nacional por ordem direta do presidente Peña Nieto. Eles não entendiam por que eles seriam o alvo do governo federal, e eles não acreditam que eles eram realmente alvo do governo federal. Eles acreditavam que a administração do procurador Mancera que tinha feito aquilo. Ele não queria ficar por fora da investigação, mesmo agora que o caso não estava mais na mão dele. As autoridades do México sugeriram também que o motivo do crime poderia ter sido um roubo, mas eles não conseguiram dizer o que foi roubado do local. O procurador Mancera disse que a câmera filmou um dos três envolvidos entrando com as mãos vazias e saindo de lá com uma mala preta, que disseram que havia vários quilos de cocaína pura embaladas em tijolos, e que esse parecia ter sido o motivo do crime, o roubo dessa mala. Mas que, com base nas pessoas envolvidas, a forma como o crime foi executado e o nível de violência parecia ser algo ligado ao narcotráfico do México, porque é muito comum lá acontecer briga entre grupos de tráfico que acabam terminando em morte. Noticiaram também que os acusados haviam roubado essa mala especificamente da mulher colombiana. Mas no processo, os investigadores não acharam uma ligação forte com o tráfico de drogas, e por isso eles só mencionavam o roubo de uma mala sem dizer o conteúdo dela. E nunca souberam mesmo o que havia dentro daquela mala, porque ela nunca foi encontrada. A teoria da Procuradoria-Geral era essa: 3 assassinos com a intenção de roubar drogas. Já os prendemos. Caso encerrado. Mas o perito de informática analisou também as informações cedidas pela operadora dos celulares utilizados pelos 3 criminosos, e eles de fato pareciam ter envolvimento no crime, pela localização geográfica deles e a comunicação que existia entre os 3. Mas o Omar se comunicava com mais uma pessoa que não conseguiram identificar, e isso só prova que existia mais gente envolvida. O
caso não estava encerrado. Os advogados da defesa tentaram conseguir as imagens das câmeras de segurança, mas eles receberam somente imagens retiradas dos vídeos, montagens cortadas, como se quisessem que eles somente vissem aquelas partes, não tivessem acesso a mais informações. Mas só o chefe de polícia tinha acesso àquelas imagens completas. E ao pedirem ao procurador-geral que pedisse as imagens originais para o chefe de polícia para que eles tivessem acesso, ele simplesmente disse que ele não poderia fazer isso. A pessoa que criou toda a versão distorcida dos fatos se chamava Raul Peralta, o chefe da polícia investigativa. Algumas pessoas acreditam que ele era o verdadeiro manda-chuva e mandava ordens para o procurador Rios Garça, e sempre alertavam para nunca se meterem com ele. Até 2021, a família e os advogados não tiveram acesso a boa parte dos vídeos. A declaração de Abraão, logo depois que Omar foi preso, mencionava um homem com o apelido de Eudui. Mas os investigadores nunca questionaram quem era esse homem, como ele realmente se chamava e de onde ele tinha saído. Abraão disse que havia 3 pessoas na caminhonete que aparecia nas câmeras, mas que havia um outro carro com mais 2 pessoas, Omar e mais uma outra pessoa. Não é possível que a polícia não tenha notado e não ter percebido que era verdade o que ele tinha relatado na declaração dele quando revisaram as imagens das câmeras. Segundo os investigadores, na imagem de segurança que mostrava os 3 homens, eles diziam que Daniel estava se comunicando com Omar por telefone. Mas isso não faz sentido, já que Daniel está do lado de Omar, e não é possível ver nenhum telefone no ouvido de Omar. Com essas imagens, começa a se desmontar toda a história que a Procuradoria-Geral havia montado. Agora faz sentido porque eles não queriam que eles tivessem acesso a esses vídeos. Abraão revelou pelo menos 3 informações que eram muito importantes e que eles simplesmente rejeitaram. Havia mais pessoas, uma inclusive o Abraão identificou como Eudui. Havia um segundo veículo acompanhando a caminhonete, coisa que não foi mencionada pela Procuradoria, e Abraão recebia instruções de Omar. Inclusive, no final dessa declaração, Abraão demonstra que tem medo de parar na mesma prisão que Omar, porque depois de tudo que ele disse ali, provavelmente Omar ia querer matá-lo. As autoridades simplesmente se recusaram a investigar uma operação que claramente tinha sido planejada. Por que disso? Estava bem claro que aqueles homens tinham ido àquele apartamento para executar quem estava lá. Ainda segundo as câmeras, os 3 homens saem do carro, 2 se separam de Abraão, enquanto Abraão fala no telefone, provavelmente com Millie, avisando que está chegando ao apartamento. A teoria dos peritos é que Millie talvez tenha aberto a porta para ele e o fator surpresa foi os 3 entrarem de uma vez só. Nadia e Ruben teriam escutado o barulho e saído para ver o que estava acontecendo. Pela personalidade de Ruben, ele poderia ter tentado fazer algo, e por isso pegaram o descascador de batatas para rendê-lo. Millie havia dito que trabalhava como modelo e perto do seu corpo foi encontrado seu passaporte e um contrato de modelo. Há evidências de que Millie e Yesenia de fato se prostituíam. É bem comum recrutarem jovens e oferecerem a elas uma permissão de trabalho no México, geralmente é feito por meio de agências de modelo fantasmas. De fato, eles não encontraram essa agência que estava no contrato dela. Como a imigração deu permissão de trabalho a Millie. E dentro do carro tinha também um cartão de aniversário vindo de um funcionário da imigração. Então alguém da imigração poderia estar envolvido em um caso de tráfico sexual. E esse tipo de crime envolve muita gente. Podemos supor que essa empresa fantasma fazia parte de uma organização muito maior, que possivelmente envolvia a participação de autoridades, e que não era só um empresário trazendo modelos. Parecia que aquelas drogas que acharam na cena do crime também haviam sido plantadas ali, para desviar da hipótese de feminicídio, e dizer que ali aconteceu apenas um homicídio relacionado ao crime organizado. O feminicídio nesse caso fica ainda mais claro quando analisam a cena do crime.
Assim que entram no apartamento, se deparam com o corpo de Millie. Fazem isso como uma forma de demonstração de poder. O feminicida quer exibir a sua vítima. Isso manda uma mensagem de ódio para as mulheres. E as lesões em Millie eram bem características de feminicídio, quando existe uma relação de confiança entre o autor e a vítima. E havia fotos, ligações e mensagens que comprovavam que Abraham e Millie tinham uma relação próxima. Ele estava apaixonado por ela e ela permitiu que ele participasse da vida dela somente como um amigo. E nunca correspondeu às investidas dele. O bairro onde se localizava o apartamento era um local seguro e agradável de morar. Mas também era um local estratégico, pois ali perto havia um ponto de prostituição, onde tem apartamentos que as mulheres podem morar e levar seus clientes para lá. Uma das testemunhas afirma que Millie já morou em um desses apartamentos. Em 2018, a polícia resgatou diversas mulheres estrangeiras vítimas de tráfico sexual desse prédio. Mas a Procuradoria-Geral não interligou os fatos. Parecia ali um crime de ódio associado a um crime hiperviolento como o tráfico sexual do que uma execução contratada. Mas essas mulheres faziam depósitos milionários para quem contratava elas. Então, por que eles perderiam esse dinheiro assim cometendo um homicídio? E se os ataques eram direcionados a Millie e Yesenia, por que torturaram somente Nadia e Ruben? As lesões feitas em ambos pareciam ser para forçar o outro a falar. As ligações de celular que foram feitas antes e depois do crime envolvem muitos contatos. Essa rede pode ter pelo menos aí umas 10 pessoas. E os envolvidos nela tinham contatos em comum. E o que chama mais atenção é um contato salvo como Tormenta, um dos apelidos de Arturo. Esse contato aparece tanto na agenda de Omar como na de Abraham. E algumas horas depois da chacina, esse contato teria ligado 3 vezes para Abraham. Descobriram também que Arturo tinha empresas de segurança privadas que ficavam cerca de 10 minutos da cena do crime. Meses depois de notificarem isso, a Procuradoria ignorou a informação e ignora até hoje. Houveram registros também de ligação de um contato salvo como escritório enquanto o crime ocorria. E quando questionaram o chefe de polícia o que poderiam ser aquelas ligações repetidas, ele foi sarcástico, respondendo que talvez fosse algum banco. Foram 8 ligações de dentro do apartamento, totalizando cerca de 10 minutos de chamada. Pelo nome do contato, indica que possivelmente era alguém de nível hierárquico maior dentro dessa organização. E o que chama atenção aqui também é que a Procuradoria-Geral errou inúmeras vezes quanto a esse número. Na primeira vez, eles erraram alguns dígitos do número ao passar as informações para a operadora. Na segunda vez, eles simplesmente passaram para uma operadora diferente da que o número estava registrado. E depois eles simplesmente trocaram os números. Um número tão essencial assim para entender o crime, e eles falharam 3 vezes. Esses inúmeros erros sugerem já um certo nível de desonestidade. Eles estavam tentando eliminar informações que poderiam aproximar os advogados da verdade. A teoria sobre essas ligações é que enquanto um falava ao rádio, outros davam informações ou recebiam instruções. Possivelmente colocaram as vítimas para falar ao telefone também. O que diziam nessas ligações era tão importante que elas simplesmente não paravam de acontecer. Eles renderam as vítimas e foram instruídos a machucá-las. O governador Javier abandonou o cargo em 2016 e finalmente foi preso em 2017 por mau uso de recursos públicos, crime organizado, a criação de empresas fantasmas para compras de terrenos, entre outras coisas. Ou seja, o trabalho de Nadia e Ruben não foi em vão. Eles realmente estavam investigando algo que de fato estava acontecendo. Lidamos aqui então com 2 crimes. O crime de homicídio múltiplo ainda sem solução total e também o da Procuradoria de manipular as informações, destruir e ocultar provas e também mentir tanto para a família das vítimas quanto para o povo. A família ainda busca justiça, sendo que eles estão escondendo algo e protegendo alguém. Eles precisam saber o motivo e a finalidade para tal crime.
Os autores não dizem quem mandou eles lá e deu a ordem de execução. Eles só falaram que foram lá, fizeram um trabalho e tudo o que sabemos é isso. Se você disser que foi por tráfico sexual, você precisa ir atrás dos responsáveis por isso. Se foi por causa das ameaças que Nádia e Rubem receberam em Veracruz, você também precisa ir atrás dos responsáveis. Se foi tráfico de drogas, você tem que enfrentar o crime organizado e buscar também quem foi. Em todo caso, não fazer o seu trabalho é ser cúmplice dos assassinos. Existe um site que se dedica a reunir informações sobre esse caso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E vocês, em qual teoria vocês acreditam? Teria relação com o tráfico sexual ou tráfico de drogas? Ou foi uma retaliação aos ativistas Rubem e Nádia que já haviam sido ameaçados? Que outros suspeitos poderiam estar envolvidos aí nessa organização? Me conta aí nos comentários a sua opinião. Eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!